pessoal, estou de volta depois de tanto tempo e tantas promessas de voltar para esse canal e acabo não voltando. A princípio eu vou abrir o canal já falando de o assunto mais importante das nossas vidas, quando eu digo nossas, é minha e do André, né, do meu marido, que é o autismo do meu filho Christopher. Em 2023, ele começou a receber relatórios da escola, das professoras dele do pré, que identificavam alguma coisa diferente no Christopher, elas não sabiam dizer exatamente o que era. É um assunto muito extenso sobre o que aconteceu na primeira escola do pré com ele, e eu pretendo falar isso em um outro momento, porque foi bem difícil pra nós. Mas do mesmo momento que as professoras do pré vieram falar pra gente que tinha algum problema com ele, problema foi a forma que foi falado, né? E que não acompanhava o desenvolvimento das outras crianças pra idade dele ou pras crianças que estão à frente, porque no ensino público, não sei no particular, mas no público, hoje o pré ele é misto, então tem crianças de 4, 5 e 6 anos junto. E ali naquele momento ele tinha que se adaptar com o comportamento daquelas outras crianças, e as professoras esperavam que ele tivesse o mesmo comportamento daquelas outras crianças. Foi muito complicado tudo isso, assim. De resumo, a gente trocou ele de escola, ele passou em 2 pediatras naquele ano, passou em 3 psicólogas, todas elas falavam que ele não tinha absolutamente nada. E nós, né, eu e o André, ok, se o médico tá falando que não tem nada, porque não tem nada, eu não sou especialista, não sou formada nisso. Mas a gente via que tinha alguma coisa ali. E aí trocou ele de escola, com a outra professora a gente teve, né, mais proximidade, eu já pedi pra conversar com ela no primeiro dia de aula, e conseguimos fluir. Dentro desse período, nós 2 éramos autônomos, né, eu e o André, e ele voltou a trabalhar fora de CLT pra gente se organizar, porque a gente via que tinha alguma coisa no meu filho, mas não sabia o que era. Então a gente se organizou pra fazer um convênio médico pra ele, porque passar ele no particular pra identificar alguma coisa era muito caro, falando abertamente, que esse canal é na real, era muito caro. Então o mais viável era a gente fazer um convênio médico, esperar passar as carências e começar a investigação. Se ele não tivesse nada, a gente cancelava o convênio, se ele tivesse alguma coisa, a gente mantinha e tentava se manter pelo resto da vida. As primeiras professoras dele falaram que talvez ele tivesse TDAH. Na verdade, elas falaram assim, ele deve ter TDAH, ele deve ter demência, alguma coisa do tipo, você precisa pesquisar porque o seu filho tem alguma coisa. Eu não aceito que ele não tenha alguma coisa. Elas nem davam aula pra ele, assim, deixavam ele de canto da sala por conta disso, porque não tinha uma descoberta, um laudo médico, que ela exigia um laudo médico, as 2 primeiras professoras. E aí na segunda eu já expliquei isso pra ela, expliquei da nossa rotina. Quando a gente fala que a mãe atípica, ela é muito desacreditada, ela realmente é. E eu vou falar muito sobre isso aqui no canal, e ela é em vários sentidos, eu me sinto muito desacreditada, em vários sentidos, em várias situações, e nas escolas não foram diferentes, né? Na primeira elas não acreditavam, pedia relatório médico, como ele não tinha nada, eles não passavam relatório, falavam, olha, a explicação que eu tenho que dar é pro pai e pra mãe, os 2 estão aqui, então a explicação é essa. Na outra escola eu conversei sobre isso, a professora acatou, mas aí passou algum tempinho, ela chamou o coordenador pra conversar comigo, expliquei a mesma coisa pro coordenador, né, assinamos lá o livro-ato, enfim. Aí no final do ano a professora pediu pra uma outra professora responsável por alunos especiais na escola, e essa professora me chamou bem no finalzinho do ano, perguntando se a gente tava em investigação, se tinha alguma coisa. Aí eu falei pra ela que sim, mostrei pra ela que a gente tava com um convênio ativo, mas ainda não tinha batido nem a carência da consulta, era só pronto-socorro. Mesmo que ainda não tinha batido as carências, eu vou ver se eu consigo agendar pra ele as consultas e eu volto pra avisar vocês. Era novembro, assim. Aí eu consegui agendar, mesmo que não tinha batido as carências, mas o agendamento em neuro é muito difícil, né? E aí eu consegui agendar pra janeiro. E aí, na última reunião da escola, a professora falou pra mim, assim, que ela suspeitava que o Christopher tivesse algum nível de autismo. Ela foi muito delicada. Ela teve muito dedo pra tratar sobre isso. Aí eu escutei tudo que ela tinha pra falar. Eu falei pra ela que eu tinha marcado pra ele um pediatra TEA e tinha o neuro agendado, que era pro dia 15 de janeiro. Quando ele ia passar no TEA, já era férias. Então já não tinha mais retorno pra escola. E aí a professora já tinha me avisado que pro ano seguinte ela tinha pedido pra manter o Christopher com ela. Ela queria que mantesse ele, já que ele vinha em período de investigação, ela ia saber como lidar. Ela pediu, então se concordava, concordar. Achava até melhor. Quando ele passou no dia 18 de dezembro, todo esse período eu não pesquisei, porque quando a professora suspeitou do TDAH, eu pesquisei muito, sabe? Fiquei assim, até meio doida de tanto pesquisar e tentar saber sobre, porque eu queria entender, mas eu via que ele não tinha TDAH. Os comportamentos, os sintomas, os sinais não batem com o comportamento dele, não batiam, né? E eu não quis pesquisar sobre o autismo, porque eu falei, eu vou ficar nessa neura, igual eu fiquei do TDAH, e se não for, eu só vou conseguir ver isso no meu filho. Não pesquisei. No dia da consulta, antes de eu sair, eu falei, eu vou dar uma olhadinha. Eu vi que muitos dos sinais, as características do autismo, o Christopher tinha. Aí eu mandei o vídeo pro André na hora, e ele olhou e falou, meu, ele tem tudo, ele tem tudo. E eu falei, mas eu vou lá no médico e vamos ver o que o médico vai falar. Fui no TEA, falei tudo, né, ele vai fazendo questionamento. Ele falou, olha, o seu filho se encaixa dentro do espectro autismo. Eu
só não consigo te diagnosticar se é o nível 1 ou se é o nível 2. Autismo é autismo, sabe? Não é leve pra ninguém. É difícil pra todos, as famílias no geral, principalmente pra criança, porque tem uma rotina extremamente pesada, cansativa. Enfim, lá imediatamente ele falou, ó, como ele já foi pré-diagnóstico, mas é um diagnóstico, não é um diagnóstico final, eu vou te apresentar já a clínica e vou colocar aqui pra outra psicóloga pra ver o que ela consegue já agendar das terapias pra ele, porque a gente precisa começar imediatamente. Aí nós conhecemos a clínica e aí voltei pra casa. E aí eu vim pra casa com a cabeça a mil, assim, a mil. E aí na semana seguinte era Natal, mas ele já começava a primeira terapia, que era com a psicóloga. E aí quando foi chegando no final de ano eu não queria mais ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu só queria passar um período em silêncio. E em janeiro eu já fui pesquisando sobre, fazendo algumas atividades com ele. Nesse período em janeiro a gente se organizou, eu e o André, o Christopher pedia muito pra ir pra praia. E como foi tudo muito pesado pra gente, emocionalmente, a gente se organizou pra ir levar ele pra praia pela primeira vez, porque ele não tinha ido na praia ainda, e ele pedia muito. Então foi bem gostoso, a gente aproveitou, o Christopher ficou muito feliz, foi uma novidade pra ele e deu tudo certo. Quando nós voltamos na semana seguinte, era o dia da consulta. Vamos passar com o neuro, eu já fui explicando as coisas pra ele, e eu vou explicar com mais calma. E aí o médico deu o diagnóstico e laudo pra ele. Eu não achei que já viríamos de lá com o laudo, mas nós conseguimos o laudo na primeira consulta, né, com o neuro, porque os sintomas do Christopher são muito leves de ser percebido, mas eles são presentes. E aí nós conseguimos o laudo, e era uma coisa que eu queria há muito tempo também, como um alívio, sabe? Eu queria entender e falar, olha, eu vou seguir por este caminho, eu vou mudar esse comportamento, porque até então a gente não sabia o que fazer. A gente tava ali tentando fazer alguma coisa, mas não sabia. E aí em janeiro ele recebeu o diagnóstico, né, o laudo do médico com o seu CID, e aí eu fiz o crachazinho dele pra poder andar com ele na rua, porque eu também vou falar sobre isso, sobre o transporte, como é muito difícil se locomover com ele. E enfim, é um desabafo sobre tudo que tem acontecido. Dentro desse período, o Christopher já faz terapia. Depois do laudo, ele ainda não faz a quantidade de terapia que o médico pediu, porque ele pede lá 6 horas semanais de terapia com a psicóloga, 2 horas com a TO. O convênio não liberou essa quantidade de horas, não tem clínica disponível no convênio, pelo SUS ele não conseguiu nem o diagnóstico, quanto mais um tratamento. Pediu acompanhante terapêutico, também não conseguimos, mas eu já conversei na escola, conversei com a professora que era responsável sobre o ensino especial, e enfim, estamos aí se alinhando a essas mudanças, e o Christopher já está fazendo todas as terapias, então ele faz psicóloga, psicomotricidade, fonodióloga, terapia ocupacional, musicoterapia, acho que é só. Por enquanto é isso. E aí é isso, gente, eu vou falando sobre, mas é isso, eu só queria abrir com esse primeiro momento de como que foi descobrir isso, né, como que foi esse caminho. E depois, mais pra frente, eu vou fazendo vídeos mais específicos. Eu quero começar a fazer vlogs do nosso dia, da nossa rotina, principalmente de segunda-feira, que é super pesado, porque são dias de terapia, pega ele mais cedo na escola, vai pra terapia, volta de lá, confusão no ônibus, que a gente não consegue lugar pra ele, eu não tenho carro, eu não dirijo, eu ainda não sou habilitada, então você deixa o like no meu vídeo, tá bom? Pra me ajudar a engajar nesse YouTube, pra eu conseguir mudar essa minha situação, tirar minha habilitação, mudar essa nossa etapa da vida. E, enfim, gente, eu vou conseguir daqui pra frente me organizar pra fazer mais vídeos. Eu espero que vocês gostem. Tem algum interesse sobre o autismo, sobre essa descoberta e sobre como nós estamos lidando com isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? E nós vamos nos falando sobre. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!